Olá, meus caros amigos, inscritos, nobres colegas de trabalho, por que não, do YouTube, o Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Segunda-feira de conhecimento, aprendizado, entretenimento, bom humor do Spook responde aos inscritos do canal, onde nós trazemos aqui respostas às dúvidas dos vídeos publicados no canal, não dúvidas particulares. O que são dúvidas particulares? Tio Spook, foi o cão que botou para nós beber? Eu vou saber, acho que o garçom botou para vocês beberem, entendeu? Tem muita gente que vem com questionamentos pessoais e isso não é a proposta daqui, porque eu não trabalho com vidência, não tem como eu saber o que está acontecendo na vida de vocês. Há necessidade realmente de exercitar a clarividência. Tá? A clarividência é a arte de ver imagens e vídeos. Só assim eu consigo realmente saber o que está acontecendo. E todo esse trabalho é devidamente cobrado. Vamos às perguntas. Wanderson Pedrosa. Wanderson Pedrosa. Bom dia, equipes. A minha dúvida é: no budismo não há o conceito de Deus, então de que forma se daria o conceito de ser ou seres superiores? Tais como os anjos que auxiliam nas limpezas e como dito em alguns de seus vídeos que há duas formas de uma alma a ser pegue na roda da encarnação. Uma perante a própria consciência do ser e outra devido ao ser superior. Não, você está fazendo confusão, vou explicar. Mas realmente, assim, dentro da religião budista, não se acredita em Deus. Não se tem a representação de um Deus. Não tem, tá? Por quê? Porque o budismo acredita que realmente o universo ele foi constituído de uma forma natural, baseada na causa e efeito dos seus elementos. Não tem um cara sentado num trono com um queixo enorme, uma luva com 5 esferas, dizendo para as pessoas o que devem ou não fazer. Ela é baseada no princípio de que todo o universo, o Big Bang, realmente é real. A estrutura da formação do universo ele se dá pela sua própria natureza, pela sua própria existência dos elementos. E não necessariamente existe a incidência de alguém que criou esse tipo de coisa. Os elementos, eles são advindos de reações químicas, reações orgânicas, e aí sim constitui-se a vida. E não necessariamente por meio de um cara que diz, opa, vou derrubar um negocinho aqui, olha, surgiu um ser humano, olha que legal, olha só, você vai me dar trabalho no futuro, viu? Não, tá bom? Até mesmo se você escutar o podcast que a gente colocou agora no domingo, A Origem de Deus, você vai saber, por meio de teólogos, historiadores, arqueólogos, pesquisadores, cientistas que realmente foram lá, verificaram, fizeram toda a avaliação de todo o berço da humanidade que se deu no Oriente, o que foi realmente o Deus bíblico e da onde advém toda a existência da humanidade. Então ali a gente traz para vocês esta ideia por parte de conceitos formulados por esses pesquisadores, tá? Mas como a Dani diz, é uma das teorias formadas e formalizadas. Sobre a criação de seres superiores, não existem seres superiores dentro do budismo. Ah, tio Spook, mas eu vi umas imagens todas ali, né? Tem essa daqui que é bonita, que eu ganhei da Dani de Natal. Ah, toda furucucum, toda, né, florida e tudo mais. Isso daí não é um deus, isso é uma consciência. Qual é a diferença? É brutal, tá? Então vamos lá. Eu vou te dar um exemplo que eu dei até no vídeo do Nina Denani com relação à criação desta formalização de seres superiores ou de divindades que as pessoas acreditam que são seres divinos. Nós temos o Siddhartha Gautama, que foi o marco inicial para o budismo, tá? Ele veio de uma tradição Sakya, por isso que ele chama-se Buda Sakyamuni, e por meio dessa tradição, na qual ele cria diversas linhagens e adventos do budismo, ele vai pegando percepções de outras escolas da época, do jainismo, do hinduísmo, de outras culturas, até mesmo do bonismo, que é uma das religiões mais antigas do mundo. Ele traça realmente aquilo que é de mais valia dentro da opinião dele para a constituição de uma linhagem e de diversas linhagens. Siddhartha estava meditando e aí vem um cara desesperado para ele e fala, pô, Siddhartha, que saco, cara,
eu tô aqui já há 10, 15 anos fazendo essas práticas e eu não tô conseguindo evoluir, cara. Eu tenho conta para pagar, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho gado para cuidar, eu tenho um monte de coisa. Não tem um negócio aí pra gente fazer um bem bolado, para o negócio ser mais rápido? Aí o Siddhartha parou e falou, tem. Eu consigo fazer sim algo melhor para vocês. Considerando que nem todo mundo tem uma vida monástica e vai ficar fazendo meditações das 5 horas da manhã, às vezes das 4 horas da manhã até 10 horas da noite. Porque tem práticas que a gente faz 4 horas da manhã, sim, se necessário. Muito bem. Aí ele vira para um discípulo dele e fala, Samantabhadra, vem cá, vamos conversar. É o seguinte, tem um camponês que chegou para mim e me pediu uma técnica ali para poder ajudá-lo. Você consegue criar uma técnica focada, por exemplo, na purificação do corpo da pessoa? Corpo, mente, fala, para que a pessoa consiga atingir um estado mais rápido de elevação da consciência? Tá, consigo. Me dá uns anos aí. Aí o Samantabhadra vai e cria uma forma de consciência capaz de fazer com que esse indivíduo, ao se conectar a essa consciência, consiga se conectar de uma maneira de corpo correto, fala correta, mente correta, com um sistema de oração de começo, meio e fim, para que ele possa atingir o seu objetivo. Muito bem, como é uma consciência elevada e não uma consciência mundana, há a personificação de elementos que fazem com que essa consciência seja nobre. Então, por exemplo, vaso de frutas, objetos de adorno dourado, porque são elementos que tornam aquilo mais valia, ou seja, dão valor para o ser humano. Então eles colocam características daquela consciência para que você a torne admirável e facilmente entendível ou facilmente visualizável. Na hora que você vê aquela consciência, você começa a fazer a prática, claro, você tem que estar inserido dentro de um contexto para poder fazer essa prática. Se você é judeu, não faça. Se você é católico, não faça. Se é cristão, não faça. Se você for budista, você faz. Se você tiver permissão do lama para fazer, você faça. Caso contrário, não faça. A gente já teve casos de pessoas que foram fazer práticas sem saber o contexto que elas existem e ficaram doentes. Por quê? Porque você faz errado, você não percebe as visualizações de maneira correta, você não tem a postura correta, você não tem, às vezes, a motivação correta para ser feita. Então, tem todo um contexto para que ela exista. Na hora que você faz essa prática, então, você está ativando a sua compaixão a todos os seres, primeira coisa, ele chama de bodhicitta. Você se conecta de corpo, fala e mente àquela figura, aquela imagem. E você faz os mantras seguindo um processo de início, meio e fim. Não adianta pronunciar mantra sem saber o que você está fazendo. E aí você consegue atingir a percepção por meio daquela imagem. Ponto. É somente isso. É somente. E aí cada uma das linhagens, seja uma linhagem Nimpa, Kajupa, Sakya, Gelupa, eles vão trazer práticas específicas com objetivos específicos em decorrência aos ensinamentos de suas devidas representações. Então você tem dentro da escola Sakya o Sakyamuni, que é o Buda, o primeiro Buda, a personificação de Siddhartha Gautama. Mas de outras ramificações, o Siddhartha ele é venerado, mas ele não é como uma figura emblemática. Não é o ponto inicial daquela linhagem, mesmo sendo ele do budismo. Mas a linhagem, por exemplo, da tradição Nimpa ocorre por Padmasambhava. A tradição da Kajupa acontece por Milarepa. E pelo seu professor, eu não sei se era Nagarjuna, Varuna, ele teve alguns professores na época que ensinaram Milarepa. Você tem Tsongkhapa dentro da Gelupa, então cada um desses caras, eles têm realmente os seus insights, as suas personificações das práticas, a forma como eles realmente passaram todos os ensinamentos aos seus discípulos. Tá? Padmasambhava teve 25 discípulos, Tsongkhapa teve 2. Então, assim, eles vão passando e eles vão gerando novos e novos discípulos que vão agregando mais valor a essas egrégoras
da consciência desenvolvida, tá? Não são deidades, é simplesmente a personificação de algo que você precisa sanar em você e você realiza essa prática. Só isso, tá? A questão de nomes, por exemplo, Deus e anjos, que eu coloco às pessoas, mesmo não acreditando, é porque é o seguinte, eu estou falando com um público que 99% é conhecedor do catolicismo, do cristianismo e do espiritismo. Então, o restante, que seja ateu, que não tenha nenhum conhecimento, o que tem todo o respaldo, todo o direito de ser ateu, e eu prefiro ateus do que fanáticos. Eu preciso falar a língua que as pessoas entendam. Eu não posso desconstruir algo que elas não sabem o que é. Então eu não posso desconstruir Deus sem que elas entendam o princípio de Deus por parte de um elemento de criação científico racional. Elas vão sempre acreditar que elas são parte realmente de alguma figura que seja um Thanos da vida. Então eu preciso trabalhar a representação de arquétipos que sejam facilmente entendidos pelas pessoas. Se eu falo para você que existe um anjo aqui, você automaticamente vai ver um anjo. Por quê? Porque você cria aquele arquétipo do anjo, que é a figura mitológica, o arquétipo da figura mitológica de um anjo. Você sabe o que é aquilo. Fica mais fácil para eu poder me aproximar de você e explicar por A mais B alguns princípios. Se eu digo para você que não é um anjo, que é uma figura, sei lá, XYZ, você vai olhar para minha cara e vai falar, tá, mas não consigo entender, não consigo acreditar, ou não consigo vê-lo, eu não consigo personificá-lo, eu não consigo, sabe? Então eu preciso falar a língua que vocês entendem. Caso contrário, fica muito difícil a gente poder trazer certos conceitos às pessoas. Então eu prefiro que vocês tenham essa aproximação do canal por meio daquilo que vocês entendem, para depois ajudá-los em um processo de aprendizado de outros conceitos. Ok? É importante esse tipo de coisa. Larissa Conrado, aquele cantor. Olá, tio Spook, tenho uma dúvida. Já mandei ela uma vez, mas foi no Insta. E Insta a gente não atende ninguém. As únicas respostas que vocês vão ter é por meio do YouTube ou por meio dos e-mails corretos, ok? Instagram, Facebook, o Twitter eu já desfiz a conta, mas Instagram e Facebook é um espelho para mostrar para vocês às vezes eventos que nós vamos, ou alguma coisa que a gente está organizando no canal, mas não existe o processo de comunicação, não existe, porque só sou eu e a Dani, só que não é uma empresa assim, tipo temos 20 mil funcionários, nós somos só Dani e eu, não tem como atender todas as redes sociais, não tem. Mas eu estava desesperada para saber uma resposta. Então, vi seu vídeo de hoje, na época foi dia 27/5, sobre comunicação com espíritos, e a dúvida surgiu de novo. Um dia antes da minha tia morrer, quando eu fui dormir e comecei a orar, eu escutei na minha mente. Sei que parece esquisito escutar na mente, mas eu escutei o nome dela, como se alguém tivesse dito para mim. Visualizei o nome dela em minha mente também, mas se alguém tivesse escrito ele lá. E no outro dia ela morreu. Eu queria saber se é possível alguém vir nos avisar que algum ente querido está mal ou vindo a falecer. Foi algo muito estranho e me sinto mal por não ter feito nada, pois penso que se eu tivesse avisado para a família dela, nada teria acontecido. Como nada teria acontecido? Se uma pessoa tem que morrer, ela vai morrer. Não é você que vai salvar a pessoa. Não é. Desculpa, eu acho que a gente tem um conceito aqui hollywoodiano completamente errado, Larissa. A culpa não é sua, a culpa são as referências das pessoas. Primeira coisa, parece aquele lá, como é que tem um filme que fala, é premonição. Muito bem, muito obrigado quem citou aí. Premonição. Você recebe premonição que alguém vai morrer. Oh, meu Deus, eu vou salvar aquela pessoa. Salvar do quê? Peraí, gente, as pessoas morrem. Ninguém aqui é Highlander, ninguém aqui é MacLeod, ninguém pertence ao clã MacLeod, ninguém aqui want to live forever, tá bom? A gente vai morrer, cara. Assim, Larissa, você morre, as pessoas morrem. A gente não sabe quando, um dia vai acontecer. Se prepara, cara. Dentro do budismo tibetano, é por isso que eu gosto do budismo tibetano, a primeira lição que a gente aprende é se prepare para a morte. O Shagdu Tulku Rinpoche, ele diz exatamente isso.
perguntaram para ele no curso que ele estava dando lá, sei lá, num evento, Shagdu, qual que é o princípio fundamental ali da vida? É se preparar para a morte, cara. Como assim, cara? Peraí, Shagdu, eu não estou a fim de me preparar para a morte. Ao contrário, você tem que se preparar. Você não sabe quando vai acontecer. Você pode morrer do ataque do coração essa noite. Você pode acordar, pegar o carro, sair, bater o carro e morrer, cara. Ou a sua consciência está preparada para uma prática que faça com que você entenda a morte, que você seja encaminhado, ou eu sinto muito. Aquilo que a gente sabe da vida é, vamos morrer. O resto, a gente não tem como saber o que vai acontecer. Amanhã as coisas podem mudar, depois de amanhã as coisas podem mudar. Apareceu uma pandemia do nada em 2020. A gente não sabe. Por que ninguém previu isso? Eu lembro que eu estava vendo vídeos aleatórios da internet e teve um cara que falou, porra, em todos os canais de televisão, Rede TV, Record, SBT, esses canais que adoram videntes. Nada contra videntes, mas tem videntes e videntes. Por que ninguém previu que ia ter pandemia? Todo mundo quando vai tirar, né, os tarólogos, jogo de búzio e todos aqueles videntes lá, né, captei aqui, né, tem lá uns caras que são engraçados. Por que eles não previram a pandemia? É porque são fenômenos que não tem como serem precificados, não tem como prever, não tem como você realmente olhar e falar 2020 vai ser uma meleca, hein, cara, corram, fujam, comece a se preparar para uma guerra. Primeiro que você pode ser processado por criar uma histeria coletiva. O que a gente viu acontecendo com pessoas que começaram a especular sobre o número de pessoas que iam morrer pela pandemia, né? Até mesmo pediram a cabeça dessas pessoas. Mas a gente está trabalhando com fenômenos que não dependem do indivíduo e muito menos conseguem ser previstos pelo indivíduo. Sabe? Ninguém sabia que o cara ia comer um morcego e aí ia gerar essa pandemia. Se é que surgiu dessa maneira, né? Sem teoria da conspiração, mas trabalhando com hipóteses, é muito complicado alguém realmente comer um morcego e dar essa meleca. Mas, acreditando nesse princípio, e aí? Explode-se esse tipo de doença no mundo. Por que ninguém previu? Porque não se prevê. Você não tem o que fazer nada por ninguém. A pessoa vai morrer. Ponto, acabou. Uma hora as pessoas morrem, tá bom? Aquilo que você fala sobre, escutei a voz dela e tudo mais, desculpa, eu não tenho como fazer nada, não tem como eu prever, não tem como falar, não tem como eu te dar uma percepção de que foi real ou não. Eu não trabalho com vidência, não acredito em sonhos premonitórios, não acredito em premonição. Os fatores, de novo, de causa e efeito, eles são diários ao indivíduo. Não tem como eu prever algo porque eu não gerei uma ação para ter uma causa. Entende? Muito bem. Essa parede aqui vai cair. Ah, é? Você está prevendo isso? Não tem como prever. Porque ela só vai cair se tiver uma ação. Qual é a ação? Ou eu derrubá-la, ou um terremoto, ou um avião cair aqui. Aí é beleza, a parede cai. Mas não tem ação. Eu não tenho como prever algo que não tem uma ação e reação ali dentro. Sabe? Tipo, eu vou pegar o meu carro e vou sair correndo e vou passar em 5 faróis vermelhos. Ok, você vai bater o carro e provavelmente você vai morrer. Isso é uma premonição? Não, isso é fato, é ação e reação. Eu não tenho como prever aquilo que você está falando, eu não tenho como te dar a percepção, eu não tenho como saber aquilo que você viu, sentiu ou ocorreu com você espiritualmente. Eu não tenho, tá? Honestamente. Eu trabalho com clarividência que eu preciso ver imagens, ver vídeos, eu preciso pré-determinar realmente por meio de vibração desses seres o que está acontecendo atrás de você ou em você. E não adivinhar fenômenos premonitórios, tá? Então eu sinto muito. De novo, Larissa, você não pode fazer nada, as pessoas morrem, tá? Morrem. Uma hora as pessoas vão morrer. Ponto. Vamos lá. Bia Oliveira. Spook. Eu me chamo Beatriz. E há muito tempo eu me encontrei um pouco perdida e duvidosa em relação à espiritualidade e religião.
Daí encontrei teu canal. Olha só, eu me interessei muito pelos assuntos que você trata nos vídeos e vi que fazia sentido as coisas que você falava. Ainda bem, né? E passei a acreditar no mundo espiritual. A dúvida que venho trazendo é em relação ao processo que se dá quando morremos e vamos para o inferno. Não sei se entendi errado, mas vamos lá. O que eu entendi foi que quando morremos, a alma sai do corpo e existe todo um processo de ir até Deus. De novo, Deus que você acredita. E depois mandada para o inferno. Na verdade, não é assim, mas depende muito de cada crença, tá? Eu vou te dar um overview. Para a limpeza de nossa alma, até que seja limpa e volte pura para o encontro com Deus e para o oceano. Mas se, a partir do momento que morremos, vamos direto para esse processo de purificação, porque existem espíritos e obsessores vivendo conosco. Eles ficam presos e não conseguem chegar até esse processo ou são coisas distintas? Me explica isso, por favor. Gosto muito do seu conteúdo e de você. Bia, eu vou te explicar por alguns aspectos, e não só teóricos, mas aquilo que eu vivi, tá? E é real, assim, porque não somente eu vivi, mas pessoas que convivem comigo também passaram por essa percepção sobre fenômenos que eu trago a vocês, tá? Grande parte do meu conhecimento, claramente, vem de religiões a qual eu fiz parte, de ordens secretas que eu fiz parte, ordens místicas, ocultas, e que trazem conhecimentos que você não vê por aí. São conhecimentos que são pagos, que a gente tem que realmente estar inserido dentro daquele contexto, para poder ter esse aprendizado, tá? Não são conhecimentos de banca, nem de livraria. São conhecimentos advindos realmente de lugares corretos. Vamos lá. A questão do inferno. Qual que é o pior inferno de um ser humano? Essa é uma pergunta muito delicada. Por quê? Porque ninguém sabe a resposta. As pessoas vão especular de acordo com o que elas acreditam, ou seja, de acordo com suas crenças, ou de acordo com a sua religião, a qual delimita o seu acesso à informação ou o bom senso. Existem religiões que acreditam em vida após morte, existem religiões que não acreditam em vida após morte. Os judeus acreditam em reencarnação, mas os católicos não. Curiosamente, os dois estão inseridos dentro de uma Bíblia, né? O Velho Testamento é um Velho Testamento ligado ao povo hebreu, que acredita em reencarnação, e o Novo Testamento é ligado ao catolicismo, que não acredita em reencarnação. Olha que loucura. Então, cada um tem a sua forma de acreditar, tomando como base suas experiências, suas impressões, seu achismo, eu acho que, e a crença que está inserida no sentido de religiosidade. A minha religião é essa, eu acredito nisso baseado no que eles me convenceram a. Mas o que é real? O que é palpável? O que a gente pode trazer para vocês de impressões que escolas mais antigas, como o hinduísmo, o budismo, e o que eu vivi observando como um claro evidente desde criança, posso trazer para vocês. O pior inferno do ser humano é aquele inferno que nós criamos em vida. É sério, tá? Eu vou te dar um exemplo, Bia. Qual é o pior inferno que você pode permanecer? O inferno da ignorância. A ignorância é o ponto inicial que advém de tudo. Ignorância não é só fato de ser ignorante no sentido de ser burro, tá? A burrice é a insistência da ignorância. Mas ignorante é aquele que não percebe os fatores intrínsecos àquilo que nós fazemos. Ignorância ligada à ação e reação, causa e efeito. Vamos lá. Você tem raiva de uma pessoa. Essa raiva ela é potencializada e faz com que você sinta até vontade de ameaçá-la, matá-la, ou até mandar um e-mail dizendo que você quer matá-la. Tem gente que faz isso. Isso é a raiva. Isso é a raiva potencializada. Mas o que está por detrás dessa raiva? A ignorância. Por que ignorância? Porque você permite com que a raiva ela alimente o seu ser. Você não tem um bom senso que predetermina ou delimita a existência de uma raiva. Todos nós aqui já passamos raiva por algum momento. Eu já passei raiva. Já. Por quê? Vou dar exemplo para você.
Um fone de ouvido, tá? Comprei um fone de ouvido, eu não estou fazendo propaganda, até porque esse fone de ouvido é uma josta, para não dizer outra coisa, tá? Comprei um fone de ouvido. Esse fone de ouvido, quando eu comprei, eu achei legal, tal, achei prático, mas quando eu coloquei na cabeça, eu percebi que ele me machuca muito, muito. E passei raiva, falei, porra, comprei um fone, achei legal, e ele me machuca. Ele machuca a minha cabeça, ele pressiona meus ouvidos, a força dele é monstruosa. Então ele causa uma dor de cabeça. Essa raiva, ela pode ser controlada dizendo, vou devolver para o lojista e vou comprar um outro fone. Perfeito. É uma questão de tempo. E aí você faz aquele processo de troca de equipamento, acabou. Resolveu sua raiva. Ou seja, eu anulei uma raiva momentânea por meio do conhecimento de que existe o princípio de troca de produtos. Pego o meu dinheiro de volta e compro um fone melhor. Acabou. Equilibrei minha raiva. Mas tem gente que vive alimentando a própria raiva. Essa raiva é alimentada constantemente pelo próprio indivíduo. Ele não consegue controlar, ele fica cego. A ignorância dele é tão grande que vira uma burrice completa sobre todos os fenômenos ao seu redor. E ele quer porque quer destruir aquela pessoa sem ter um motivo. Ou um motivo é tão banal, mas tão banal, que mesmo assim a pessoa se dá o direito de odiá-la para o resto de sua existência. Quando esse indivíduo morrer, para onde ele vai? Para onde vai a consciência de um indivíduo que morre com raiva? Dentro do budismo tibetano, acreditam-se nos infernos, que são, na verdade, os samsaras, são os reinos onde a nossa consciência é elevada. Existem diversos reinos que eles chamam de virtuosos e não virtuosos. Os reinos dos virtuosos são aqueles reinos daquelas figuras que têm a consciência, que possuem habilidades, mesmo com ainda certos venenos de sua mente, mas que nascem com a possibilidade de poder fazer diferença. Nós, seres humanos, nós nascemos no reino de virtuosos, porque nós podemos fazer diferença. Eu estou fazendo uma diferença a você, estou lhe ensinando algo, para que você possa aprender e mudar a sua vida. Então, a única coisa que nós temos, que são considerados nossos venenos, são os nossos apegos. Só isso, o que já é demais. Mas nós temos o apego ao mundo da matéria, já que em outras consciências, em outros reinos, não existe a matéria por si só. Um cara que morre com raiva, ele é acometido ao inferno da consciência daqueles que morrem com raiva. Existe realmente um nome para isso, tá? Eu não vou falar o nome, porque, de novo, faz parte da busca e procura de vocês. Mas esse reino, ele existe. E acredita-se que, dentro dos princípios orientais, quem morre com muita raiva fica tão atormentado que ele passa a sua existência ardendo na chama eterna da raiva. Então é como se o fogo consumisse completamente ele diariamente e ele grita, mas grita e grita. Essa é a consciência de quem morre com raiva. Ele fica atormentado porque ele não teve a maneira correta de sanar a sua ignorância com relação a esse veneno. Essa raiva faz com que ele fique sendo consumido sempre pela sua própria raiva. Então, esse é o inferno do cara. Sentir raiva é o inferno dele. Entende? Então, nós dizemos dentro do budismo que existe um inferno realmente de seres raivosos. Quando eu digo que as pessoas, quando morrem, vão para o inferno, é exatamente isso. Não é um inferno como vocês imaginam dentro dos arquétipos, dentro das figuras da igreja. A igreja criou ao longo de séculos a ideia de um inferno que não existe. Um inferno com o diabo, com o tridente enfiando no seu bumbum, né, te torturando, te perseguindo, rindo da sua cara. De novo, o diabo, ele é só uma figura ligada à igreja. A igreja alimenta a imagem do diabo como se fosse uma figura antagônica que iria realmente te fazer o mal se você não pagasse o dízimo e você não alimentasse a Igreja Católica com todos os seus bens. Então, ele criou o seu emblema, o seu símbolo que vai lhe perseguir. É como se fosse o Ed do Iron Maiden. É como se fosse... É engraçado, né? O Ed do Iron Maiden, né? É como se fosse realmente os mortos-vivos, os vampiros, sabe? É uma figura, o lobisomem. É algo que vai te perseguir.
Mas se você olhar por aquilo que está realmente sendo trazido por religiões mais antigas e que tem mais fundamento ligado a princípios filosóficos sobre a existência, ele vai dizer, se a sua mente ela cria esse padrão de raiva, você vai morrer e você vai continuar vibrando a consciência da raiva. A sua alma será atormentada pela sua própria raiva, porque foi a única referência que você teve ao longo de sua existência, a sua raiva. E você vai fazer com que a vibração dessa raiva seja a energia que vai te consumir no seu pós-morte. Esse é seu inferno. É você ser consumido pela sua própria raiva. Você entendeu? Então, assim, o inferno, novamente, ele é um arquétipo criado pela própria igreja, mas que, sobre a ótica de outras religiões que trazem uma filosofia mais relacionada ao entendimento da existência humana, vai dizer que a sua consciência vai ficar atormentada nesse período de pós-vida por meio daquilo que você alimentou ela ao longo de toda a sua existência, que é a sua raiva. Ponto. Um caso curioso é, em tese, o que aconteceu, eu vou te explicar. Nós fomos fazer a limpeza de casa, Dani e eu, na casa de uma pessoa, e que a irmã morreu com raiva da família. Então nós temos um exemplo real. Morreu com muita raiva. Era uma pessoa que ficou atormentada a vida toda pela família, ela saiu de casa, foi ter a vida dela, acabou perdendo tudo, voltou para dentro da casa, odiando ter que voltar e pedir perdão à família para poder continuar comendo a comida da família, existindo naquela família. Então ela se tornou atormentada por si mesma, com raiva de tudo aquilo que aconteceu. E ela morreu. Ela morreu atormentada. E o que acontece? Como ela estava ligada à família e culpou a família, a consciência vai para onde? Vai para a última referência que você tem, que é a sua família. Na hora que a gente foi fazer a limpeza de casas presencialmente naquela época, nós percebemos a energia dela na casa e voltando para continuar a sua existência ali como um obsessor. Por quê? Porque essa consciência realmente, ela passa por um processo do mundo espiritual que é como se fosse a possibilidade da gente poder reciclar esses seres. Então você fumou, bebeu, usou drogas a vida toda, o seu corpo de energia fica todo marcado, eu preciso resgatar você. Na hora que você morre, a sua alma precisa voltar a esse grande oceano de almas, ok? Então livre de crença, imagina que é uma grande esfera branca que alimenta-se constantemente dessas almas que vão subindo e descendo, subindo e descendo. É uma figura alegórica para que vocês entendam, tá? Muito bem, essa alma para poder voltar à sua origem, da mesma maneira como ela apareceu, ela reencarnou limpa, pura, sem registros anteriores. Então eu preciso que essa alma seja purificada. Para ser purificada, ela precisa passar por um processo. Esse processo é retirada de todo e qualquer tipo de traumas, vícios, registros do corpo físico, emocional, mental e até mesmo kármico relacionado a isso. Dentro do budismo tibetano, acredita-se no processo de 8 consciências. 8 consciências. Essas 8 consciências precisam ser purificadas para que essa alma volte a existir. Sendo que uma dessas consciências realmente é um processo de purificação que pode ser feito em vida, para que você venha com possibilidades mais nobres para a sua existência. Existe? Sim, existe, mas está ligada à religião budista. Se querem aprender, se tornem budistas. Esse processo de reestruturação dessas energias se dá ao longo desses infernos, onde você vai retirando todos esses traumas, todas essas energias, para que você tenha uma alma mais pura. Então, isso é o que quero dizer sobre inferno. A consciência sendo marcada por coisas que nós fazemos errado, por atitudes que nós tomamos errado em vida, e isso vai ser refletido no nosso pós-morte. É isso, entende? Então, espero ter respondido aí essa sua pergunta. Tá? E de novo, a gente já falou nos pouco que responde anterior sobre como se dá essa conexão de espíritos obsessores que vivem conosco, tá? Tá tudo já respondido. Vanessa Gross.
acho que o sobrenome dela é isso, Vanessa Gross. Olá, Rodrigo, me chamo Vanessa, sou de Montenegro. Olá, que tal, como estás, Montenegro? Tenho uma pergunta. Como você já tenha falado sobre o assunto, peço desculpas. Estou no canal há pouco tempo, ainda não consegui ver todos os seus vídeos. Ainda bem, são mais de 1.200 vídeos publicados no canal. Minha dúvida é sobre o que acontece com a alma de uma pessoa que está em coma, que teve morte cerebral. A alma fica ou não presa no corpo? Não se sabe, Vanessa. Não se sabe. Vamos lá. Por exemplo, meu pai faleceu. Meu pai sofreu um acidente há uns anos atrás, ficou alguns dias em coma. Quando acordou, ficou falando que havia ido para casa, tinha visto a mamãe, seus pais. Isso é coisa da cabeça dele, da consciência dele. Meus avós. Será que isso é possível ou é apenas a mente dele pregando uma peça? Não é que a mente prega uma peça. De novo, a sua mente. Primeira coisa, eu não sou médico para determinar uma situação de coma. Eu acredito que até mesmo para a medicina, o entendimento do coma, ou coma induzido que eles fazem também, ainda é bem delicado, tá? Porque vai trabalhar com a questão do corpo e mente do indivíduo. A minha avó, por exemplo, quando ela teve pneumonia, por ser uma pessoa de 90 anos de idade, ela foi colocada em coma para que o corpo dela pudesse ser restabelecido rapidamente, retirado, obviamente, líquido dos pulmões e tudo mais, para que ela pudesse voltar saudável. Mas existe essa questão do coma induzido e a gente não sabe realmente o que está por detrás disso, tá? Se realmente o espírito pode vagar por aí, por meio de uma projeção astral, já que a pessoa está num sono induzido, ou se o espírito pode permanecer ali de pé, ou até mesmo sobreposto ao corpo, como se ainda tivesse deitado na cama. Não se sabe. Cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, cada maneira de lidar com essa situação, ela é individual. Eu não posso pré-estabelecer o que aconteceu com você, com o seu avô, ou com pessoas que estão em coma hoje. Eu não consigo, tá? É difícil, você tem que ir até lá verificar o que aconteceu, onde está a consciência desse indivíduo, onde está a alma desse indivíduo, onde realmente está sendo projetado. Não tem como, tá? Então, de novo, é algo que eu não consigo padronizar a você ou realmente determinar. É assim, porque assim, cada indivíduo é um indivíduo, cada ser é um ser, tá bom? Então, eu não posso nem analisar o seu caso, a gente não consegue trazer a análise, porque, de novo, a gente não tem como determinar o que aconteceu. Eu não trabalho com vidência, tá bom? Ana Paula Bratti Donato. Bratti. Olá, Sr. Spook. Comecei a assistir o canal há pouco tempo e estou adorando o conteúdo. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre sessões de psicografia. Perdão se já respondeu essa pergunta em algum outro vídeo, estou tentando assistir ao máximo que consigo desde já. Agradeço pelo conteúdo de qualidade e abraço. Nós colocamos alguns vídeos de psicografia, né, não analisando psicografias, tá? Eu peguei um vídeo do Valdo Vieira que fala sobre psicografia, que era do Instituto Brasileiro de Projeciologia. O Valdo foi um cara que conviveu com Chico Xavier, então ele tem respaldo para falar sobre o fenômeno chamado psicografia. Mas assim, Ana Paula, agora a gente vai sentar um minuto e vamos conversar, tá bom? Vamos lá. Eu trabalhei por mais de 10 anos em centro espírita. Então eu comecei no kardecismo e depois eu terminei em centro de Umbanda, atendendo como médium de incorporação. Então eu fui trabalhar como médium de incorporação, tá? Tinha 7 linhas formado, as guias, eu só não fumava e não bebia. Mas eu trabalhava, atuava lá, sempre batia ponto, ou seja, de terça-feira, quarta-feira ou mesmo de sexta-feira, quando tinha giras de sexta, nós íamos trabalhar, tá bom? Foi um momento maravilhoso da minha vida, aprendi muita coisa legal, foi uma escola muito boa de entendimento, aprendizado, claramente fundamentada no princípio de conhecimento. Porque não adianta você ir lá, praticar, bater ponto e tudo mais, sendo que você não aprende nada. Toda segunda-feira tinha psicografia no centro espírita. Então tinha uma pessoa que psicografava. Mas eu nunca participei da psicografia, tá?
Eu nunca vi a sessão de psicografia. Se você me perguntar, Ana Paula, dentro de 10 anos que eu tive dentro do Centro Espírita, todo o conhecimento que eu adquiri, se eu acredito em psicografia, eu, Rodrigo, vou falar que não. Eu, Rodrigo, vou falar que não. Tá? Essa é a minha opinião. As pessoas têm as suas opiniões sobre as suas coisas. Você está me perguntando, eu estou lhe respondendo. Rodrigo, você acredita em psicografia? Não. Eu não sou obrigado a acreditar em tudo só porque vocês querem. Então, eu não acredito em psicografia. Primeira coisa, eu vou falar como uma pessoa clarividente que viu as psicografias pela internet e vi psicografia de pessoas famosas, tá? O que ocorre? Dificilmente os médiums, eles têm habilidades excepcionais para poder fazer um processo de comunicação assertivo por horas e horas e horas. Primeira coisa. Toda e qualquer habilidade mental ou habilidade mediúnica, tomando como base que o cara já é médium de centro espírita com a formação na doutrina espírita, ela leva a um cansaço físico monstruoso. Eu fico cansado. Quando eu for fazer limpeza de casas, eu fico exausto. Tanto que a gente só faz 6 limpezas de casa por dia, tá? Tem gente que fala que eu faço 25 limpezas de casa. Não, isso daí literalmente é um ignorante burro que não entendeu. Eu não consigo fazer limpezas de casa, não passo de 6 limpezas de casas. Por quê? Porque o desgaste é enorme, enorme, tá? E a Dani sabe, a gente até fala para os inscritos que todo o processo de solicitação, de análise, de limpeza de casas é um pouco mais demorado porque o desgaste é enorme. Você desgasta seu corpo físico, você realmente perde líquido, você entra num estresse, a sua musculatura responde. O seu emocional fica abalado também, porque você como indivíduo tem os seus problemas emocionais, você dificilmente vai ficar fazendo uma prática horas e horas e horas sem realmente lembrar alguma emoção, lembrar alguma obrigação que você tem, algum problema que não vem à mente e aflorem suas emoções. A mente extremamente concentrada naquele processo, tá? Dificilmente a sua mente fica 100% concentrada em um processo, até mesmo as pessoas que trabalham sabem muito bem que a sua mente, ela se distrai com facilidade. Horário do cafezinho, horário do banheiro, horário para sair para respirar, horário para almoçar, você acaba entrando na internet procurando coisas do dia a dia para fazer, contas para pagar, entra no site de banco, a sua mente fica completamente agitada. Então, você se concentrar 100% num papel, numa caneta, e ficar ali puxando uma energia do mundo espiritual é muito difícil. Então não é para qualquer um. Então esses 3 fatores são fatores que vão afetar intrinsecamente o processo da psicografia. Então já acho que é extremamente seletivo para um grupo de pessoas. Outros fatores espirituais. O ato de se comunicar com espíritos. Não é assim que funciona na psicografia. Eu quero falar com o José Benedito que morreu em 1978. Impossível. E agora é que a gente vai entender o porquê. Por que é impossível eu falar com uma pessoa que morreu em 1978? Primeira coisa, as pessoas que fazem a psicografia, ou que estão indo se consultar em psicografia, têm que entender o seguinte, existe um processo chamado de reencarnação. E que não necessariamente o cara que morreu em 1978, ele vai estar sentadinho ali, olhando para sua cara, dizendo, querida, tô aqui, fala comigo bem. Ele reencarna. E o mais engraçado é que todo centro espírita acha que o cara tá lá à sua disposição. Ele acha que realmente o fator da psicografia é 100% assertivo. Os espíritos reencarnam. Então você não tem como acessar aquela consciência tão facilmente assim. E aí? Imagina, vem a senhora Benedito, chega lá para você e fala, ai querido, eu tenho 103 anos de idade, meu marido faleceu há 50 anos atrás, você pode falar com ele? O cara fica ali, desculpa, ele reencarnou, próximo. Eu nunca vi numa sessão espírita isso acontecer. Eu nunca vi. O Benedito tá lá. 100 anos, 200 anos. Quero falar com o Pedro Álvares Cabral. Sente. O cara
faz a psicografia da carta de Pedro Álvares Cabral. Dane-se. Então, o primeiro fator de fraude, de especulação, de mentira, de enganação, é achar que todos os espíritos estão à sua vontade, que ninguém reencarnou, tá todo mundo lá na fila esperando, né? Eu quero falar com Nabucodonosor. Gengis Khan tá aí? Eu quero falar com ele. Traz Gengis Khan. Eles partem do princípio que tá todo mundo acessível. Tá? Então, esse é um excelente teste, tá? Chegar no centro espírita, criar um perfil fake de uma pessoa que não existe, ir lá e pedir para psicografar. E se o cara psicografar a carta, aí você levanta e vai embora e realmente demonstra que a psicografia é falha. Segundo fator, o fator de que obsessores não falam. Esse é um outro fator da psicografia que é sério. Então vamos lá. O que faz um espírito ficar preso à matéria? Por que ele não evoluiu? Por que ele não reencarnou? Ou por que ele continua aqui existindo? Porque ele se tornou um fator obcecado por alguém ou alguma coisa. Esse fator de obsessor faz com que este indivíduo se torne, como eu estava explicando antes para Bia e para outros inscritos, uma pessoa que está ligado à sua ignorância, com raiva, ódio, apego, orgulho, inveja ou qualquer outro aspecto. O cara está preso à matéria. Ele se torna um fator ainda dependente da matéria. Ele não vai falar com você, não vai trocar ideia, ele não vai jogar carteado, ele não vai jogar super trunfo, entendeu? Ele não vai ter lá a carta do F-18 que vai realmente demonstrar que ele voa mais que o seu teco-teco, entendeu? Quem joga super trunfo sabe o que eu tô falando. Ele não vai. O cara, ele tá nem aí pra você. Ele quer ainda se existir ao seu lado. Ele se tornou um obsessor ligado a você. Ele não quer saber mais de nada. Ele quer aquilo que pertence a ele. A matéria, você, os bens dele que eram em vida ou qualquer outro fator intrínseco que ainda faz ele ficar vivo. O cigarro, álcool, drogas ou o que for. Você acha que tem um diálogo com uma pessoa desse tipo? Não tem. Benedito, cadê a chave do cofre? Você deixou ali 100 mil real e eu não tenho como acessar, querido. Fala onde está a chave do teu cofre. Você não vai ouvir ele falar, tá no teu... né? Não vai. Eu sinto muito. Então, de novo, mais um fator que limita a psicografia. Obsessores não falam. Obsessores, eles agem ligados à matéria, obcecados à matéria. Não existe conversa. E vocês querem uma prova disso? Os EVPs que eu gravo. Testando demo, o Ouija que a gente joga aqui em casa, esses obsessores, eles não têm como trazer nada de informação às pessoas, nada. São impressões psíquicas que são passadas, são registros de acidente, morte, ódio, todos eles. Não tem diálogo com os mortos, literalmente, né? Os espíritos que se manifestam são espíritos que trazem ódio, rancor, marcas no corpo de energia, ódio, todas as sensações mais hediondas de um ser humano. Eles estão nem aí para você. Eles querem continuar existindo, eles querem continuar vivos, ou eles querem achar uma razão por que eles ainda estão aqui. Então, isso ainda torna o fator da psicografia falho. Por esses e outros motivos, eu, Rodrigo, não acredito na psicografia. E como o próprio Valdo Vieira falou em vídeo, e eu recomendo que vocês escrevam lá, Valdo Vieira com W, tá? Valdo Vieira, psicografia. Vocês vão ver a opinião de um cara que viveu 10 anos ao lado do Chico Xavier e que traz a impressão dele sobre o fenômeno da psicografia e o porquê que ele se afastou do Chico e o porquê que ele se afastou da espiritualidade, do conforto, que é a psicografia. Então, assim, tudo isso é passado por um cara que viveu o espiritismo, que morreu espírita, que era uma pessoa que levou o espiritismo para os Estados Unidos e que viu as dificuldades desse tipo de doutrina no mundo. Então, vão ali, procurem no YouTube Valdo Vieira e Espiritismo ou Valdo Vieira e Psicografia. E vocês vão ver da boca do cara o que ele fala sobre o espiritismo. O que ele fala sobre outras crenças, eu ignoro, porque ele era espírita. Ele não era uma pessoa que vivenciou outras crenças. Então ele nasceu no espiritismo, morreu no espiritismo. Ponto, acabou.
tá? Eu acho que ele tem fundamento sobre o espiritismo. Sobre as outras coisas, eu vi ele especulando, eu não achei nada legal. Mas, dentro do espiritismo, eu não tenho como desmerecê-lo. Acho que ele tem fundamento sobre aquilo que ele viu realmente, tá bom? Então, assim, de novo, essa é minha opinião. Se você não gostou, guarde a sua opinião para você. Não imponha a sua opinião sobre mim, porque tenha certeza que você não tem como tirar os meus argumentos de 10 anos vendo aquilo acontecer. Tá bom? Tem que deixar isso bem claro, porque tem gente que acha que a espiritualidade é uma queda de braço. Cada um tem a sua individualidade espiritual e essa individualidade espiritual, ela vai ser respeitada à medida que você acredita naquela verdade. Se você quer escutar a minha opinião, como as pessoas estão me perguntando, você reflita sobre aquilo que eu estou falando, procure se informar mais e se realmente você concordar com esses aspectos, aí sim a gente pode sentar e conversar. Caso contrário, a sua ignorância não vai vencer aquilo que eu trago por razão de fala, tá bom? Tem que falar assim, porque tem gente que acha que a espiritualidade é uma queda de braço e vive continuamente agindo dessa maneira. Então é isso, mais um Spook Responde voou, meu Deus do céu, é divertido, é legal. Muitas pessoas falam, pô, Spook, já acabou, cara, já. Tá bom? Eu agradeço de coração a todos vocês. Ainda falando sobre os recados finais, galera, é importante escutar tudo. Presta atenção, tá bom? Todo mundo aqui sabe que Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta holístico, alternativo, licenciado nacional e internacionalmente, em meio a capacidades e habilidades de complementar a medicina tradicional. Nós complementamos os métodos tradicionais da medicina e da terapia, tá? Nós não substituímos nenhuma das aplicabilidades da medicina e da terapia tradicionais. Nós complementamos. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós colocamos aqui à disposição de vocês, tá? Claramente cobrados, mas é o meu tempo sendo colocado para tratá-los. Tratar de enfermidades físicas, emocionais e mentais. Limpezas de casa, como já vistos nas duas playlists que nós publicamos no canal, depoimento dos pacientes e a playlist de limpeza de casas, tudo feito à distância, tendo em vista a quarentena e alguns problemas pessoais que nós tivemos na casa de certas pessoas. Então, tudo hoje é feito à distância e deve ser solicitado junto ao endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com. Não é Instagram, não é Facebook, não é sinal de fumaça, é limpezadecasas@gmail.com, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo. Está escrito aqui, torne-se membro, seja membro. Você doa R$8 e ajuda a gente a continuar firme e forte na plataforma. E também o sistema de PayPal, que você pode doar qualquer valor também aqui embaixo. Você segue direitinho como está a ordem ali dos links e aí você consegue fazer o sistema de doação. Qualquer valor nos ajuda muito a continuar firme e fortes na plataforma. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.